Imagine isso. Santo. E quem destrói esse templo será destruído. 1 Coríntios 3, 16, 17. Destruir o templo assume muitas formas, e milhões caem nisso diariamente, inclusive dentro das igrejas. Imoralidade sexual, fornicação, adultério, pornografia e relações fora da vontade de Deus contaminam o corpo. A Bíblia diz que o pecado sexual é contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18.
Vícios e autodestruição. Abuso de álcool, cigarro, drogas, gula, compulsões, automutilação, comportamentos de risco e até pensamentos suicidas. Deus quer libertar. O plano dele é cura, não destruição. Persistindo nisso, o juízo é certo. Desprezo pela saúde física e mental. Negligenciar descanso, alimentação, emoções e vida espiritual. Ignorar sinais de exaustão. Ultrapassar limites que Deus estabeleceu. Se o corpo é templo, cuidar dele é adoração. O desprezo contínuo, sem arrependimento, atrai julgamento. E se eu já vivi isso? Há perdão, sim, para quem se arrepende, confessa e muda. O sangue de Jesus purifica. Mas se há recusa e endurecimento, as consequências são inevitáveis. Se esse alerta tocou você, comente: Senhor, ajuda-me a honrar teu templo. O terceiro pecado: apostasia. Quando alguém dá as costas a Cristo, não é um tropeço nem uma crise de fé. É conhecer a verdade, experimentar a presença de Cristo e, ainda assim, abandoná-lo de modo deliberado. Hebreus é claríssimo. É impossível reconduzir ao arrependimento quem foi iluminado, provou o dom celestial e depois caiu. HB 646. Judas é o exemplo trágico. Caminhou com Jesus, viu milagres e o traiu. Apostasia é como crucificar Cristo novamente. Ela não ocorre de uma vez. É lenta e sutil. Menos oração, menos palavra, coração frio. Você está se aproximando de Jesus ou se afastando? Se esse aviso te mexeu, escreva: Senhor, não me deixes afastar de ti. O quarto pecado: a marca da besta. Compromisso final com as trevas. Não é teoria da conspiração, é profecia com consequências eternas. Apocalipse 14, 9 e 11 declara que quem adorar a besta e receber sua marca, provará da ira de Deus. Essa marca será um sinal público de lealdade ao anticristo, exigida por um sistema mundial para comprar e vender. Ninguém a receberá sem querer. Será uma decisão consciente, permanecer fiel a Jesus sob perseguição ou ceder ao sistema do mal. Aos fiéis, mesmo até a morte, Apocalipse 24 traz consolo. Reinarão com Cristo. Se você ouviu, ainda há tempo. Prepare-se hoje. Escreva: escolho Cristo, mesmo sob perseguição. E o quinto pecado: o pecado deliberado e sem arrependimento, quando o coração se torna pedra. É saber o certo e optar pelo errado, repetidamente, até calar a consciência. Hebreus 10, 26 afirma: se continuarmos a pecar de propósito após conhecer a verdade, já não resta sacrifício, mas expectativa de juízo. Não fala do fraco que cai e se arrepende. Fala de quem ignora a correção do espírito e segue em frente. O coração endurece, como Faraó, que rejeitou tantas vezes que Deus o endureceu, como Esaú, que chorou e não achou arrependimento. Se hoje você ainda sente o Espírito te corrigindo, isso é graça. Ainda há tempo. Não brinque com o pecado. Se essa palavra falou com você, escreva: não quero um coração endurecido. Quero voltar para Deus. Depois de tudo o que foi dito, uma verdade precisa permanecer firme no seu coração. O pecado não é apenas um ato, é uma escolha, uma decisão que revela a quem realmente servimos. Cada palavra, cada atitude e cada silêncio mostram de que lado estamos na batalha espiritual que acontece todos os dias. Esses 5 pecados que Deus odeia não foram revelados para nos condenar, mas para nos despertar do sono espiritual que o mundo impõe. Deus não deseja a morte do pecador, mas o seu arrependimento sincero e profundo. Ele ainda chama, ainda fala e ainda estende a mão para todo aquele que deseja voltar para o caminho da salvação. Se você ouviu esta mensagem até o fim, é porque o Espírito Santo ainda está agindo em você, tocando áreas do seu coração que talvez estivessem adormecidas. Isso significa que ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há misericórdia disponível para aqueles que se humilham diante de Deus. Não endureça o coração. Não ignore esse chamado.
Hoje é o tempo de se reconciliar, de abandonar o que te afasta da presença de Deus e permitir que Ele renove completamente sua vida. Ele quer te restaurar, limpar suas feridas e te colocar de pé novamente. Feche os olhos e diga com fé: Senhor, eu te ouço. Eu não quero viver distante da tua vontade. Liberta-me de todo o pecado que me separa de ti. Lava-me com o sangue de Jesus e renova em mim um coração puro. Restaura a minha fé, desperta o meu amor e reacende a chama do teu espírito dentro de mim. Fortalece-me para resistir às tentações e caminhar na tua verdade todos os dias da minha vida. Eu escolho seguir o teu caminho, hoje e para sempre. Se você fez essa oração, declare nos comentários: Eu escolho Deus. E compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam despertadas antes que seja tarde demais. Seja um instrumento de luz em meio à escuridão deste mundo. Lembre-se, cada palavra compartilhada pode ser uma semente de salvação plantada no coração de alguém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te mantenha firme até o grande dia em que estaremos diante dele, não com medo, mas com alegria, porque escolhemos permanecer fiéis até o fim.